Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote. Está começando agora o Entrevista Especial. A cada programa, nós recebemos um especialista para tratar e analisar as notícias que estão em destaque. Depois de semanas de pressão vinda de todos os lados, Joe Biden cedeu e anunciou a desistência da candidatura à Casa Branca. Em uma carta publicada na rede social X, Biden afirmou que acredita que é do melhor interesse do partido e do país que ele se concentre exclusivamente no cumprimento das funções como presidente pelo restante do mandato. Na política, há 50 anos, ele sempre demonstrou ter um perfil obstinado e resiliente, mas nos últimos tempos parecia cansado e por vezes confuso. Para falar então sobre esse assunto, eu convido o consultor internacional Wilson Mendonça. Wilson, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Olá, Tabata. Um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Wilson, desde o primeiro debate, né, surgiu muito uma pressão para que Biden desistisse da candidatura. Essa pressão, ela veio após a sua análise, ela veio após esse desempenho ruim dele com o Trump, enfrentando ali o seu principal oponente, o Donald Trump, ou veio também o peso maior, foi por conta da perda de financiamentos? Bom, eu diria que a gente tem aí uma conjunção de fatores, né? O debate na CNN em junho foi predominante para que essa pressão dos principais grupos de interesse, né? A gente percebe o quanto que isso serve como um termômetro nas eleições americanas, né? Normalmente a gente consegue ver a transparência das doações, levando-se em conta aí gestões que têm estratégias completamente distintas em relação ao próprio empresariado. Esse estancamento aí dos recursos, ele foi uma mensagem muito clara de que o apoio se reduziu após o debate, porém a gente pode dizer que no último ano, ali, vamos dizer um pouco antes das primárias, já havia aí uma certa resistência à reeleição de Biden. Tá? Então, eu diria que os fatores foram piorando, se agravando após o debate, após mais ainda o atentado a Trump, e agora a gente percebe que algumas posturas de Biden, trocando alguns nomes ou com dificuldades em concatenar algumas ideias nas últimas semanas, tornaram isso algo praticamente inevitável, né? Então a questão era quando ele tomaria essa decisão ou se ele tomaria ou não, que era mais preocupante para os democratas, né? Inclusive, ele foi diagnosticado, né, com Covid-19. Esse foi um outro ponto de discussão, né, que foi muito levantado com relação à saúde dele, se ele estava apto ou não, mesmo com sintomas leves. A partir disso, surgiu uma pressão ainda maior, né, Wilson? A questão, vamos ser muito claros em relação à objetividade, pragmatismo, a questão do financiamento é indiscutível. Porque a gente pode colocar ali um intervalo de menos de 48 horas, que há uma presunção, uma possibilidade de Kamala assumir como a possível candidata do Partido Democrata, e um recorde de arrecadação tremendo, que dá um tom aí nessa posição, nessa postura da opinião pública, do empresariado e outros grupos de interesse, que fazem que os democratas consigam aí se organizar, né? Os próprios delegados que foram unânimes na escolha de Biden durante o primeiro semestre das primárias, já se organizaram e a própria Câmara já conseguiu angariar alguns apoios que já dão a ela um número suficiente para que o nome dela seja oficializado no dia 22 de agosto, na Convenção Democrata, né? Na sua avaliação, Wilson, esse foi o momento certo ou foi muito tarde a desistência de Biden? Você mencionou na sua abertura o histórico político de Biden, né? Indiscutivelmente tem aí uma posição como congressista de extrema atividade, uma grande referência na agenda de política externa estadunidense, como conselheiro, como congressista. E o que fica agora é justamente a mancha no legado de Biden. Porque grande parte do Partido Democrata, a gente não falando só dos políticos, mas dos estrategistas, vão enxergar isso como uma saída tardia, uma saída que já comprometeu ali um processo de dizer, bom, se a gente tem agora um final de mandato de alguém que não está apto a ser reeleito, qual que seria a possibilidade de ele se manter no cargo ou qual que seria a gravidade dele nos últimos anos?
em sua gestão. Né? Então, isso dá uma munição muito grande para os republicanos de criticá-lo, né? o que contraria completamente o próprio histórico dele, né? De proatividade, de uma posição de muito favorecimento aos pleitos democratas. Foi um impecável vice-presidente na gestão Obama e o que fica agora demorou muito para tomar essa decisão. Né? Então, a questão é, será que haverá tempo suficiente para que os indecisos, os partidos pêndulo, consigam enxergar em Kamala uma candidata viável nessa substituição? Agora, no caso, ele continua presidente até janeiro do próximo ano, 2025. Ele pode desistir do cargo também? Na sua avaliação, isso é possível? Bom, isso teria que partir exclusivamente dele, porém, não há aí, como algumas demandas de alguns republicanos, levando-se em conta, bom, se ele não está apto, provavelmente ele não está apto para conduzir o país até janeiro. Então, há uma necessidade de um substituto, com base na legislação, assumir. Isso já seria aí um tiro de misericórdia, sem fazer nenhum trocadilho, muito pior do que o do próprio atentado que aconteceu recentemente. Porque entregar uma mensagem clara de que o país está à deriva, né? Haja vista que a vice-presidente está na corrida eleitoral agora, na possibilidade dela ser, né? Porque a gente também pode ter qualquer tipo de contratempo, né? Temos aí o governador da Califórnia, o próprio governador de Illinois, que tem aí uma influência no empresariado considerável, né? Principalmente na parte de energia limpa. Então, eu diria que isso deveria partir dele. Como ele foi extremamente resistente a essa postura, eu não antevejo nenhuma possibilidade dele largar esse cargo ou se declarar impedido até janeiro, não. Agora, na sua visão, a Kamala Harris é a pessoa mais indicada para ser a candidata, para enfrentar o Trump? Essa pergunta é muito interessante, porque ela nessa altura do campeonato, a gente fica na leitura mais prática. E qual seria o grau de eficiência ou de objetividade que a gente teria agora para conter Trump num momento de ascensão indiscutível, né? Principalmente depois do atentado. E Kamala, ela tem uma posição que, apesar do Trump recentemente ter feito até um certo deboche, agora ficou ainda mais fácil, né? A vitória contra os democratas, ela tem uma posição mais moderada, ela não é uma posição mais inclinada à esquerda ou à direita, ela tem uma posição muito mais próxima ao partido eleitorado por questões raciais, por questões dos imigrantes também. A própria posição dela em relação ao eleitorado feminino também é um grande diferencial. São pontos sensíveis em relação a Trump, que ele tem dificuldade, inclusive na sua retórica, né, de conseguir atrair alguns indecisos quanto a essa política ou essa posição dele mais extremista, o que assusta alguns eleitores nessa reta final. Portanto, se a gente for olhar assim, em relação à ultradireita, para eles é uma dor de cabeça a indicação de Kamala. E para a gente olhar em questão de objetividade, haja vista que grande parte da arrecadação já se supõe que ela seria candidata, a gente pode deixar claro que o próprio eleitorado e o empresariado já endossou essa indicação dela. Tá? Então, na verdade, grande parte da estratégia do Partido Democrata seria não ir de encontro a algo que já está completamente atrasado e comprometido. Com certeza. Agora, a gente precisa continuar acompanhando para ver a força que a Kamala ganha no decorrer desses meses. Wilson, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra te entrevistar. O prazer foi todo meu, estou à disposição de vocês. Forte abraço. Um abraço. Nós conversamos com o consultor internacional Wilson Mendonça. E uma entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e, olha, eu te convido a continuar acompanhando a nossa programação. Até mais!